Cumprimento a todos os nossos queridos e amados irmãos pastores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical e professores, público em geral, com a paz do Senhor. Na pessoa do pastor, presidente da convenção, Francisco Soares Raposo Filho, e o coordenador da SEC, Rosivaldo Cardoso Rodrigues. Neste momento, para este dia da leitura diária, estaremos a refletir convosco sobre a lição 12, a igreja tem uma natureza organizacional. E para o dia de hoje, o primeiro concílio para tratar de assuntos doutrinários, Atos capítulo 15, versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. A igreja primitiva enfrentou um dos seus primeiros grandes desafios doutrinários, a inclusão dos gentios na fé cristã. Queridos, alguns judeus ensinavam que os gentios deveriam se circuncidar e seguir a lei de Moisés para serem salvos. Essa questão gerou grande debate e levou os apóstolos e presbíteros a se reunirem em Jerusalém para buscar uma resposta guiada por Deus. Este momento foi crucial para a unidade da igreja e a preservação da doutrina da salvação pela graça, sem imposição da lei judaica. A igreja precisa resolver questões doutrinárias com base na palavra de Deus, na oração, na orientação do Espírito Santo, para manter a unidade e a verdade do Evangelho. Diante disto, os apóstolos e líderes da igreja se reuniram em Jerusalém para buscar a direção de Deus e definir um caminho que refletisse a verdade do Evangelho. Queridos e queridas, com certeza haveria necessidade do concílio. E este concílio nos ensina a importância do diálogo, da comunhão, da busca pela vontade de Deus diante das dificuldades, em vez de agir impulsivamente ou de acordo com opiniões pessoais. Os líderes da igreja buscavam sabedoria e discernimento, ouvindo uns aos outros e, acima de tudo, ouvindo ao Espírito Santo de Deus. Vejam só, chegando a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito por cada um deles. Atos 15, 4. Agora levanta-se a questão. Alguns crentes judeus insistiam que os gentios deveriam seguir a lei mosaica para serem salvos. Versículo 1. Surge aí a necessidade de tomarem decisão. Paulo e Barnabé discutiram com eles, mas a questão precisava de um posicionamento oficial da liderança da igreja. Versículo 2 do capítulo 15. A busca pela sabedoria de Deus. A igreja entendeu que não era uma decisão individual, mas coletiva e guiada pelo Espírito Santo. Versículo 6. Queridos, quando surgem questões difíceis na igreja, devemos buscar a orientação de Deus, ouvir as lideranças e nos basearmos na Escritura para tomar decisões. Surge sim agora a resolução baseada na graça, versículo 7 ao versículo 11. Antes cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Versículo 11. Pedro testemunha sobre a ação de Deus entre os gentios. Ele relembra como Deus já havia dado o Espírito Santo aos gentios sem exigir a circuncisão. Versículo 7 ao versículo 8, 9. A salvação é pela graça, não por obras. Pedro afirma que nem os próprios judeus conseguiram cumprir toda a lei. Então, por que impor esse fardo aos gentios? Atos capítulo 15, versículo 10 ao versículo 11. Queridos e amados, Paulo e Barnabé reforçam a evidência da ação de Deus. Eles contam os sinais e maravilhas que Deus fez entre os gentios. Versículo 12. A salvação não depende de rituais ou tradições, mas da graça de Deus por meio da fé em Cristo.
não devemos impor exigências humanas além daquilo que a palavra ensina. Vem a decisão e a unidade da igreja, versículo 13 ao versículo 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Versículo 28. Vejam que Tiago faz a aplicação das Escrituras. Ele cita os profetas para mostrar que Deus já havia planejado incluir os gentios sem impor a lei de Moisés. Versículo 13 a 18. Chega a decisão. Os apóstolos e presbíteros determinam que os gentios não precisam ser circuncidados. Apenas evita práticas que poderiam comprometer seu testemunho. Versículo 19 ao versículo 21. Agora a unidade, ela é fortalecida. A decisão é enviada às igrejas para evitar confusão e divisão, mostrando o cuidado da liderança com o povo de Deus. Versículo 22 ao versículo 29. Vejam que a igreja deve resolver conflitos doutrinários com base na palavra de Deus, na direção do Espírito Santo, promovendo a unidade, o fortalecimento, a fé dos crentes. O Concílio de Jerusalém reafirmou a verdade central do Evangelho. A salvação vem pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, assim como os gentios não precisavam seguir a lei para serem salvos. Não precisamos, ninguém precisa e nem pode ser salvo por boas obras, tradições ou méritos próprios. Somente através de Cristo temos a vida eterna. O primeiro concílio da igreja nos ensina a importância de tratar questões doutrinárias com sabedoria, oração e base bíblica. Devemos lembrar que as decisões da igreja devem ser baseadas na palavra de Deus, na orientação do Espírito Santo. A salvação é somente pela graça, sem imposição humana. A unidade da igreja deve ser preservada, evitando legalismo e divisões desnecessárias. Que possamos sempre buscar sabedoria nas Escrituras, no Espírito Santo, para manter a verdade e a unidade do corpo de Cristo. Quando surgem conflitos na igreja, como você tem buscado resolver? Com base na palavra, na oração, segundo opiniões humanas? Hoje enfrentamos desafio semelhante em nossa caminhada cristã. Nem sempre teremos todas as respostas de imediato, mas Deus nos chama a buscar sua orientação em oração, na palavra, na comunhão com outros irmãos na fé. Quando surgem dúvidas em sua vida espiritual, você busca a direção de Deus com humildade e sabedoria, assim como os apóstolos. Que possamos aprender a confiar em Deus, no Senhor, na sua palavra, para tomar decisões sábias, entendida, que honre a Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Oremos. Senhor, ajuda-nos a manter e a buscar a tua vontade em todas as decisões de nossas vidas. Que tenhamos um coração humilde para ouvir e discernir a tua voz, vivendo em unidade com nossos irmãos na fé e na esperança. Amém.